Então, você precisa realmente se acostumar a, no seu dia a dia, realmente implementar isso aqui. Então, só para a gente provar aqui que não se aplica somente para a traumatologia, então vamos fazer aqui um checklist do túnel do carpo. Então, quem é o paciente que tem túnel do carpo? Então, a gente precisa saber que é aquela paciente mulher de meia idade, tá certo? Muitas vezes diabética. A gente precisa dominar essa informação. Então, como a gente sabe quem tem, a gente vai para entender como é que essa patologia ela ocorre. Então, o síndrome do túnel do carpo é um problema de conteúdo continente, tá? Então, aqui a gente entra na fisiopatologia da lesão. A gente tem que entender que o túnel do carpo é uma estrutura onde a gente tem um ligamento que é como se fosse um viaduto, tá certo? Um ligamento ali que é o ligamento transverso do carpo. E aí, por debaixo desse ligamento, passam 10 estruturas, tá certo? 10 estruturas. E uma delas seria o nervo mediano. Quando a gente tem um problema de conteúdo continente, ou seja, a gente tem aqui o nervo mediano, que é o conteúdo, ocupando um espaço que está sendo diminuído, que está diminuído, né, que o continente diminuiu, aí a gente vai ter uma síndrome do túnel do carpo. Então, essa síndrome, ela aparece em mulheres da meia-idade, geralmente, é um problema de conteúdo continente e, geralmente, vai se apresentar clinicamente com a parestesia no primeiro, segundo, terceiro e a borda radial do quarto dedo. Então, se você sabe como é que quem tem essa doença, como ela se apresenta, qual é a fisiopatologia, como é que ela ocorre, em quem aparece, você já está aí direcionando o seu estudo, tá certo? Você não vai suspeitar dessa lesão em um paciente que seja um homem jovem com dor na superfície radial do punho. Você já vai pensar em outra coisa, tá? Então, continuando. Quem classifica? A gente precisa saber na ortopedia, isso é muito necessário para a gente. Então, quem classifica, a gente tem a classificação de Delon, que ela nada mais é do que uma classificação clínica. Ela vai falar sobre os sintomas do paciente, dividindo em 3 estágios. 1, sintomas eventuais, certo? 2, sintomas persistentes. E 3, sintomas motores. Então, é uma classificação que a gente precisa entender. Não é o staff que está sendo chato, que quer que a gente saiba essa classificação. É porque realmente ela vai fazer diferença para a gente no manejo dessa lesão, tá certo? E aí, como tratar aqueles pacientes com Delon tipo 3, que têm sintomas motores, têm um tratamento cirúrgico. Aqueles pacientes que têm o Delon tipo 1, tipo 2, esses pacientes a gente vai primeiro tratar conservadoramente. Depois, se eles não melhorarem, a gente pode tratar cirurgicamente. E por último, do checklist, como essa doença complica, né? Quais são as complicações? E aí a gente tem a atrofia muscular, quando a gente tem realmente um problema aí muito persistente, que já está durando anos, esse paciente pode evoluir com atrofia muscular e a gente pode fazer uma cirurgia e em vez de abrir aquele ligamento completamente, a gente só liberou uma parte dele, então ainda existe compressão no nervo mediano. Então, o checklist que a gente está comentando aqui, ele serve para qualquer patologia, seja ela traumatologia, seja ela ortopedia, seja ela tumor, não é verdade? Exatamente. Algumas coisas você vai ter que entender. Por exemplo, no trauma, é muito importante que você conheça o mecanismo do trauma. Então, quando você botar aqui no segundo ponto do checklist como ocorre, lembre, no trauma é o mecanismo de trauma, eu tenho que saber. E aqui na ortopedia é a fisiopatologia. Fisiopatologia, exatamente. Fisiopatologia. E lá no tumor, Ricardo, aí a gente vai ter também, a gente vai saber como é o tumor. Isso é um tumor ósseo, é um tumor que produz matriz osteoide, é um tumor que produz cartilagem, entendeu? Então, assim, cada grande grupo de estudo da ortopedia e da traumatologia, ela vai ter esses detalhes. Porém, esse checklist aqui e esse passo a passo, ele se repete. E é ele que vai fazer com que você possa realmente dar um passo adiante dentro da sua residência e dentro da sua vida mesmo como profissional.